Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live de hoje, a última live da semana. Muito legal ter vocês por aqui. Só mais um segundo para esperar a galera toda entrar aqui para a gente não perder ninguém. Muito bom. Show de bola. Então vamos lá. Bom, pessoal, hoje para quem não me conhece, né, meu nome é Leonardo Mendonça, eu sou Head de Marketing e Relacionamento na Zoom Education, tá? E hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa muito especial que eu gosto bastante, que é a Thaís Gonzalez. A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação assertiva, né? A gente sabe que a comunicação dentro da escola e dentro de qualquer empresa, né, ela é um problema. Então, dentro de uma escola não pode ser diferente, né? E existem profissionais que trabalham especificamente com comunicação para escolas, né? A Thaís fala bastante sobre comunicação assertiva. Enquanto eu vou chamar a Thaís aqui para ela participar da live aqui com a gente, eu vou pedir para vocês se apresentando, né, dizendo quem está por aqui, qual escola vocês são, de qual cidade e tudo mais, que é muito legal a gente bater um papo. Eu tô vendo que tá aqui o Colégio onde DSV, não consigo saber quem é, o Pietro, a Sandra, a Thaisa, CMD Londrina, Robotics, Bruno Gonzalez, então a galera aqui, muito legal vocês por aqui, tá? Então eu vou chamar a Thaís aqui para bater um papinho com a gente. Vamos lá, só um minutinho. Olá, Olá, Thaís. tudo bom, pessoal? Tudo bem? Deixa eu baixar minha cadeira aqui, que agora eu fiquei muito alto. É, Você tudo tá bem? ótimo. Tô animada. Ah, que legal, muito bom. Pelo visto aí onde você tá frio, né? A gente tem muita escola no Nordeste, né? Norte, que é bastante calor, né? A gente tá aqui, eu também tô em São Paulo, então realmente tá bastante friozinho, né? Virou, né? Gente, Virou o tempo aqui. que bom, eu confesso que eu prefiro o frio. Gente, ó, seguinte, para quem tá assistindo a gente, um recadinho. As perguntas, é legal vocês fazerem as perguntas aqui nessa caixinha, aqui embaixo, no rodapé, tem uma caixinha com ponto de interrogação, tá? É legal vocês fazerem esse tipo, as perguntas ali, porque a gente não perde nenhuma, tá? E consegue saber quem fez e por aí vai. Outra coisa é que a live ela fica gravada aqui no Instagram da Zoom por 24 horas e depois ela vai lá para o nosso Instagram. Então você pode depois compartilhar com as pessoas da sua escola. Se você gostar da live, achou que é um assunto importante, que é legal compartilhar com seus gestores, aí você pode compartilhar com o pessoal da sua escola, tá bom? Então, para a gente começar, Thaís, eu queria que você se apresentasse para os nossos espectadores, para o pessoal aqui que segue a Zoom. Queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, sobre a sua empresa. Eu sou jornalista, trabalho com educação aí há mais de 10 anos e atendo algumas escolas prestando esses serviços aí de comunicação, né? E eu quero contar um pouquinho para vocês, antes da gente falar sobre os tópicos aí que definimos para hoje, da importância da comunicação e tudo mais. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um joia aí quem está ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. Tá. Onde eu comecei a minha carreira e como eu considero a comunicação hoje, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu me formei em jornalismo e para jornalista o que importa é a notícia, é a pauta. Sim. Então, é o que a gente vai dizer, o que a gente vai contar. Então, onde está a notícia? Então, por muito tempo, eu trabalhei na comunicação para a escola com esse olhar. O olhar de quem precisa dizer alguma coisa o tempo todo. O olhar de quem precisa escrever uma notícia. O olhar de quem precisa escrever a atividade de um professor. Com o passar desses anos, a experiência mesmo na comunicação com a escola, observando as necessidades mesmo, hoje eu acredito numa comunicação um pouco diferente. Não uma comunicação que foca só o que eu preciso dizer, o que eu preciso contar.
mas uma comunicação que se preocupa um pouco mais. Então, quem é essa pessoa? Com quem eu vou falar? Uma comunicação é mais emotiva, uma comunicação de encontro que eu falo, né? Uma comunicação, um texto ou uma fala que se preocupe em encontrar com essa outra pessoa. E existe uma diferença, então, não é só mais o que eu vou dizer, é com quem eu vou me encontrar. Então, esse é o primeiro ponto da comunicação que eu gostaria que vocês levassem para as escolas de vocês, mas também para a vida, né? Então, como a gente pode se encontrar melhor com essas pessoas, como a gente pode propor trocas, e como a gente pode escutar e falar. Então, é isso. Não é só o dizer, é uma parte desse processo. E como a gente vai se encontrar é outra. Pode falar, Léo. É isso aí. Eu ia te perguntar, não sei se você respondeu até parte da pergunta que eu vou fazer, né? Eu queria entender qual que é o seu ponto de vista, de fato, sobre a comunicação. O que você entende? Como que você olha e gosta de falar sobre a comunicação? Eu acho que é dentro dessa perspectiva mesmo. Qual é a intenção que eu tenho antes de escrever? Quais intenções eu posso colocar antes de falar e antes de mandar seja um comunicado? Na escola tem muito comunicado para fazer. Na verdade, eu comecei escrevendo muitos textos para o site da escola, depois criando materiais, então revistas, boletins, e o Léo parou de aparecer. Não, eu tô aqui. Voltou. Boletins, materiais diversos. E aí eu caí num outro universo que chama comunicados. E aí as escolas partiram assim, olha, a gente não consegue escrever, ou a gente tem certa dificuldade de comunicar alguns temas, principalmente. Você pode ajudar? Então, é levar esse olhar mesmo de quais intenções, como eu melhoro a forma que eu escrevo e comunico dentro de tudo que eu faço. Então, a comunicação não é só uma campanha de matrícula, por exemplo, né? Então, quando chega a fase de época de matrícula, a gente sabe, fica aquela corrida de mandar informação, mandar comunicado. Então, a comunicação vem com intenções antes. É dessa forma que eu acredito, de a gente buscar encontros o tempo todo com as pessoas que a gente se relaciona. Então, não é só também na campanha de matrícula ou só como na crise, né? Em momentos delicados, como o que a gente está vivendo agora. Então, a gente vive um momento, quando começou a pandemia em março, as escolas ficaram desesperadas. Thaís, me ajuda, como a gente fala? Então, quando vem a crise ou quando vem algo específico de uma campanha, a gente pensa na comunicação. Mas, na verdade, é pensar na comunicação como uma intenção de encontro com as pessoas o tempo todo. Sim, muito legal. A Iris aqui, Iris fora da caixa, ouvindo a Thaís falar, só faz ecoar para mim a importância de humanizar as relações e negócios. Isso é verdade, né? Eu sei que eu sou um seguidor seu e você fala bastante sobre comunicação assertiva. E aí eu queria que você explicasse para a gente aí um pouco o que significa a comunicação assertiva, que muita gente leva para a comunicação certa, né? O certo ou errado. Explica para a gente um pouquinho, por favor. Tá. Vou só falar para Paula continuar na live, porque eu vou até recomendar o perfil dela mais para frente. Ah, que legal. Essa humanização mesmo nas relações tá cada vez mais importante, né? Então, é assim que a gente vai se diferenciar em tudo e na comunicação não é diferente. Sobre a assertividade. Então, eu comento um pouco da assertividade no workshop que eu faço, de relatório pedagógico com professores, porque às vezes eu me deparo com situações em que as pessoas usam, olha, vamos ser mais assertivo aqui, numa intenção de, na verdade, ser certo, né? Sim. Olha, eu quero ser assertivo, viu? Eu estou certo. E a assertividade não tem a ver... Não é isso, né? Não é isso. A assertividade não tem a ver com estar certo. Pelo contrário. Assertividade é você conseguir trabalhar suas emoções, mesmo diante de uma situação em que aquilo te incomoda ou que a pessoa falou algo sobre o seu trabalho, você consegue responder, se posicionar ou escrever, né? Então eu falo muito sobre a escrita no perfil também por causa disso. Quando você vai escrever, assertividade é você ter calma, ser claro
e escrever de forma que a pessoa compreenda sem gerar mais conflitos. Então, se a gente parte do princípio que a assertividade é ser certo, o embate vai estar marcado, né? Porque você vai dizer que está certo e o outro também. Então, a assertividade não é isso. A assertividade é a gente trabalhar as nossas emoções para conseguir conversar com o outro, né? Compartilhar o conhecimento com o outro de uma forma calma, de uma forma mais tranquila. Então, eu estava até pensando em alguns exemplos. De manhã eu e o Léo batemos um papo e na sequência caiu um comunicado bombástico para eu trabalhar. Nossa. Eu falei, puxa, vai ser legal porque eu já comento algo que está super fresco, né? Então, a gente vive aí um momento em que o Procon se posicionou, as escolas sabem disso. Desconto, Sim. Não desconto, como a gente se posiciona em relação a isso, como a gente escreve isso. Será que para falar do Procon é só a gente mandar? Viu? Agora as novas diretrizes do Procon é que a gente não é obrigado a dar desconto. Será que é desse jeito que a gente fala e a gente conversa? E uma parte desse comunicado, para a gente pensar na assertividade, eu até separei aqui. Algumas famílias estavam questionando sobre cronograma e tal. E aí veio uma resposta da escola que envolve jurídico, a gente sabe coordenadores, direção, enfim, todo mundo participando aí de como você formula uma resposta. Mas eles responderam de uma forma muito... Olha, família, vocês estão sendo vagos no seu pedido, por exemplo. Né? Então, você consegue sentir a emoção da pessoa do jeito que ela escreve. Então, quando a gente fala em assertividade, é pensar um pouquinho, dar uma pausa e, de repente, responder. Eu entendo o seu ponto de vista, mas a gente pode também, por esse caminho... ao invés de meter na lata que o outro é vago. Então, tem palavras que elas aparecem na comunicação e geram conflitos que, de certa forma, são desnecessários. Nesse momento, o cuidado com a comunicação é importante para você manter os relacionamentos, manter as famílias, manter os alunos, mostrar a preocupação por eles. Então, quando você dá de cara uma resposta dessa, você não está sendo assertivo. Ou seja, você não está sendo claro, calmo e não está expondo a sua opinião de uma maneira que o outro consiga entender, tá? Então, assertividade basicamente é isso. É sair dessa ideia do certo e partir para a ideia do ser mais claro. Sim. E quem já me ouviu falar, né, sabe que eu gosto de falar que escolas são empresas, né? E muitas escolas focam muito na comunicação social, né, metodológica, e às vezes a gente esquece que escola contrata, escola demite, escola, por mais texto que possa aparecer, fale também, né? E eu sempre bati nesse ponto, e de repente, nesse momento do coronavírus, que a gente precisou trabalhar com desconto, com mensalidades em situações diferentes, eu comecei a ver muita comunicação de escola focando só no lado empresarial, esquecendo todo o restante, né? A escola não pode ter a relação cliente-empresa, né? Simplesmente, né? Você tem um outro lado familiar, o lado social, e aí eu comecei a entender que isso pode ser ruído na comunicação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses ruídos, né, que acontecem na comunicação. Acho que um pouquinho vai também por essas palavras erradas aí, né, que a gente acaba usando, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre ruídos, seria legal. Muito bom, Léo. Isso que você trouxe é uma grande verdade. E eu tenho o meu olhar enquanto família, né? Tenho um filho de 5 anos. Eu recebo muito material de escola. E reflito sempre, constantemente, de que forma a escola poderia se relacionar melhor com suas famílias, evitando ruídos, né? Mostrando uma preocupação maior até. O que é um ruído na comunicação, né? Eu costumo exemplificar de uma forma muito prática, muito simples. Então, assim, existe uma pessoa que precisa passar uma mensagem para outra. E existe um miolo. Existe esse miolo. Esse miolo é o problema. Então, às vezes, quando a gente quer comunicar, a gente foca muitas vezes em quem vai falar e quem vai ouvir. E a gente esquece do miolo, né? Então, assim, quais ruídos podem surgir nessa comunicação? Um exemplo que eu dei no último workshop, que continua muito atual para mim,
é o dia que a minha mãe, a pia da minha cozinha estava entupida. Eu liguei para minha mãe e falei, você pode trazer um desentupidor de pia para mim? E ela apareceu. O que eu visualizei quando eu pedi? Aquele que a gente faz assim, né? O que ela trouxe? Um diabo verde, que é um produto que você despeja na pia. São duas coisas diferentes. E quando ela trouxe, eu falei, você trouxe o desentupidor de pia? E ela falou, trouxe, tá na pia. E eu fui na pia e eu olhei e nada de enxergar aquilo que eu estava buscando. Eu voltei para ela e falei, você tem certeza que você trouxe o desentupidor, aquele que a gente coloca assim? Ela falou, não foi isso que eu trouxe. Mas também é um desentupidor. É outro tipo, né? Então, eu digo assim, quando a gente vai comunicar, será que a gente realmente tem certeza que o lugar que a gente está é o lugar que o outro também está vendo? Isso é muito importante, porque o que eu estou vendo é completamente diferente do que ela está vendo. Depende do contexto dela, depende do que ela realmente está enxergando naquele momento. Então, o nosso ruído na comunicação é que eu não expliquei para ela que eu precisava de um desentupidor, aquele de borracha que faz assim. Ah, você entendeu, mãe? Sabe qual é? Tô te mandando uma foto. Então, a gente evita o ruído na comunicação quando a gente se certifica que o outro está entendendo a nossa mensagem. E como a gente faz isso? A gente pode perguntar também. Então, é dessa forma que você entendeu? Você compreendeu que a mensagem que eu quis passar para você, você conseguiu captar essa mensagem? Então, é a gente se certificar o tempo todo que as pessoas estão entendendo o que a gente quer dizer para a gente evitar esse miolo. Então, nesse momento, ainda mais num momento delicado, é olhar para o miolo e não só o que vai dizer e o outro que vai ouvir. Sim, isso é verdade. E aí a gente aqui, né, nesse momento que... Gente, eu espero que vocês não estejam ouvindo que o vizinho resolveu furar a parede aqui, né? Acho que está todo mundo enfrentando coisas desse tipo, né, nesse momento que a gente está. Eu ia te perguntar o seguinte, a gente está com o pessoal do comércio, escola e diversas outras profissões tem enfrentado problemas em demanda, né? E aí eu queria saber, no seu caso, no caso de comunicação para a escola, de pedido de escola, como é que isso aconteceu para você? Aumentou, diminuiu? Como é que tá? Tá. Ô, Léo, só para a gente não perder uma pergunta que eu li, só que já foi, acho que lá para cima. Alguém perguntou quando a família não está entendendo como usar a tecnologia, como comunicar isso. Depois a gente volta nesse ponto, né? Tá bom. Então, na verdade, quando em março começou a história do coronavírus, eu fiquei até de imediato um pouco preocupada. Falei, eu acho que a comunicação vai dançar nessa história, né? Mas pelo contrário, na verdade a minha demanda aumentou muito. Então, assim, em março foi uma loucura. Tanto que você tinha entrado em contato comigo em março. Eu falei, não tenho nem condição de falar nada agora, porque a gente estava numa fase muito de testes também, né? De como a gente vai comunicar tudo isso. E, então, só para uma escola, para vocês terem ideia, eu escrevi 50 comunicados para uma escola. Nossa, eu trabalhava com... É muita coisa. Se a gente for pensar, é muita coisa. Então, assim, era o tempo todo, a gente precisa conversar com alunos do Fundamental 1, do Fundamental 2. E eu acho que eu acabava entrando para essas escolas como um ponto de pausa, tá? Essa é uma palavra que eu gosto muito de usar no workshop, que eu também trago para vocês. O que é essa pausa? Ou um respiro também, que eu também falo. É você ter alguém que pega o seu texto, ou você mesmo praticar isso, de você respirar antes de disparar, mesmo na correria de uma crise, tá? Então, assim, você fez um texto que a escola fazia, escrevia no calor daquela emoção, a coordenação precisa passar informação, os pais estão cobrando, foi uma pressão muito grande, mas as minhas escolas encontraram, no caso, essa pausa. Então, o texto vinha para mim e com o meu respiro, eu ia corrigindo, basicamente utilizando isso que a gente está conversando. Como a gente vai evitar o ruído dentro desse comunicado? Esse termo não está soando bem, né?
essa abordagem vai criar uma dinâmica complicada para a gente depois. Então, foi uma troca muito constante entre a equipe pedagógica que precisa fazer, né, os comunicados e a parte de comunicação, um olhar da comunicação para meio que fazer um filtro, né? Filtrar realmente o que está sendo dito ali. Entendi. Eu vou até colocar uma pergunta aqui, peraí. Enquanto você vê, eu lembrei que eu tinha assistido a live do Jefferson, do Grupo Marista aí de vocês, Sim. e ele falou algo que eu achei muito incrível, que é assim, muita gente ficou focada totalmente na tecnologia, em como a gente vai passar esse conhecimento, em como a gente vai continuar o ensino à distância, algo que eu ainda continuo vendo. Mas muitas escolas deixaram a comunicação para trás, né? Então, olha, eu estou oferecendo ensino à distância, mas eu não explico como isso funciona. As pessoas não estão entendendo como isso funciona. E aí o Jefferson do Marista falou, a gente tinha uma preocupação com a ferramenta, mas a gente sabia que uma hora a ferramenta ia funcionar. Mas a gente teve uma outra preocupação, que era o cuidado com o humano, cuidado com as relações. Quem pode... Eles se questionaram, quem pode cuidar da nossa comunicação? Então, tem escola, e imagino que todos vocês conectados, né, preocupados com isso. Como a gente melhora também a nossa comunicação? Porque só a tecnologia, ou só metodologias, ou só as aulas não vão dar conta desse momento se a gente não conseguir manter e fortalecer boas relações. É isso aí. E quem é que cuida da nossa comunicação? Como que a gente pode pensar? Quem é a pessoa responsável pela comunicação dentro de uma escola? De onde deve surgir isso? Eu acredito muito... A comunicação ela não precisa ser feita só por um profissional da comunicação. Então, a gente sabe que a realidade de muita escola é que não tem o profissional de comunicação ou de marketing, né? Poucas escolas têm um departamento de marketing com 4 pessoas pensando em comunicação, por exemplo. Então, sim, vamos partir desse cenário de uma escola que não tem um jornalista, não tem um departamento de marketing, muitas vezes não tem nem verba para gastar muito com isso. Eu acho que o professor, até sim, tem professor aí, queria ver se tem professor, manda um joia quem é professor também, para a gente conhecer um pouquinho, saber se tem mais... se tem mais gestor ou se tem mais professor. Quem é professor, manda um joinha pra gente. E também não esqueçam de fazer perguntas na caixinha, viu, pessoal? A gente vai responder todas no final. Tem professor. Então, assim, eu acredito muito no professor como um porta-voz, sim. No momento que ele escreve um bilhete na agenda, ele é um porta-voz da escola. O que é um porta-voz? Aquela pessoa que fala pela escola naquele momento. E o que acontece muitas vezes que eu vejo a escola se posiciona publicamente, monta até um outdoor dizendo que ela faz aquilo. E quando você vai encontrar com os professores, aquilo não é verdade. Então, os professores, eles também precisam se envolver, de certa forma, na comunicação. Às vezes ele não vai ser envolvido naquele comunicado sobre o desconto, por exemplo. Mas ele pode entender essa comunicação mais afetiva, mais humana, mais preocupada com o encontro e com as intenções, no bilhete que ele escreve, na reunião que ele faz com os pais, no olho no olho que ele tem. Então, assim, o professor está comunicando o tempo todo e eu fico feliz que muitos professores têm chegado lá no perfil e estão se dando conta disso, de que não é só dar aula hoje, né? Eles precisam se relacionar, eles vão escrever um relatório pedagógico, como eles vão escrever esse relatório? É uma preocupação muito maior, então o professor ele é um porta-voz, o coordenador acaba sendo envolvido, não tem jeito, nas ações da comunicação, mas de maneira geral, se você não tem um departamento de marketing, se você não tem um jornalista para olhar o seu conteúdo e para escrever para você, então você precisa pegar uma pessoa que tenha um perfil, que tenha um estilo. Sempre tem um professor assim, eu falo, sempre tem um professor que gosta de participar. Então, eu como estou sempre em escola, eu já sei quem é,
eu já me aproximo dele, a gente consegue construir muito juntos. Então, eu acho que é aproveitar um pouco o professor que se identifica com a comunicação, mas, em geral, trazer essa temática como um tema importante para toda a equipe, né? Então, assim, se você tem uma pessoa para cuidar melhor, se você não tem, que pelo menos tenha uma consciência em toda a equipe de que as pessoas façam sua escrita, sua fala, enfim, sua comunicação com intenções de encontrar com o Uhum. outro. Sim, muito legal, ó. Você pediu para os professores aqui colocarem joinha, apareceu um monte aqui, ó. A Então, vocês... Deilze, Souza, a Dene, a Ludmila, a Teles, a Solange, Thaisa, Marilei, a Kátia, bastante gente, o Alain. Que legal, muito legal vocês por aqui, gente, muito bom. É uma preocupação, assim, eu acho bonito Uhum, ver essa preocupação, né? De uhum, como não quero só dar aula. Então, assim, eu tenho encontrado professores especiais demais que me dizem, eu não quero só no sentido de fazer o que, né, o que é para eu fazer, que é dar aula. Eu quero ir um pouco mais, eu quero me comunicar, eu quero que as famílias se identifiquem comigo. E eu acho isso muito importante na comunicação de agora, uhum. porque mesmo que a família entre em alguma crise, de repente, com a escola, é muito importante que essa crise não tenha com os professores, porque daí eles vão segurar esse barco, né? Então, É assim, verdade. é pelo professor, eu continuo, é essa minha relação com o professor. Então, a Uhum. comunicação não é só o comunicado em si. A Paola mandou aí impactar as pessoas. Então, eu acredito muito nesse tipo de comunicação. Então, o professor não fica de fora. O professor tem essa responsabilidade aí, essa Sim, missão, acho que é mais bonito, de impactar as pessoas. muito bom. Agora você está falando muito da Paola aí, que é da Iris Fora da Caixa, eu vou até seguir aqui a Iris. Muito legal. Depois você falou que vai citar o Instagram dela. Mas muito bom. Antes até da crise, a gente já estava ouvindo bastante o termo comunicação não violenta, né? Isso começou a ficar mais fácil, aparecer mais esse termo. E aí, talvez, né, depois, agora durante essa crise aqui, talvez a gente esteja enfrentando muito mais comunicação violenta. Ou às vezes a gente não sabe nem identificar o que é, de fato, né? Então eu queria que você ajudasse a gente, falasse um pouquinho sobre comunicação violenta e para que a gente consiga identificar quando a gente está fazendo uma comunicação desse tipo, né? O que é a comunicação não violenta? Então, assim, partindo desse histórico que vocês ouviram de uma pessoa que, se não for para chorar, nem aparece, porque essa pessoa sou eu, né? Então, Uhum, eu tenho que escrever e o texto tem que me tocar. E a minha intenção é sempre tocar o outro com o meu texto. Então, tem muita emoção envolvida no que eu escrevo. E é claro que, até por conta da jornada toda de comunicação e por ser sim, jornalista, sim. mas eu gostaria de deixar essa pulga atrás da orelha de vocês todos, de conseguir escrever com essa intenção de tocar o outro, né? Então, Uhum. eu acabei caindo aí nesse outro tema, que é a comunicação não violenta. É um tema que eu estou ainda desbravando, porque tem muita coisa envolvida. Eu vou mostrar um livro para vocês, para quem quiser printar e conhecer Essa é um a pouco hora. mais. Essa é a hora, tá? Eu diria que é um ponto de partida para quem quer melhorar as relações, os conflitos dentro da escola. A comunicação não violenta, ela é um modo de pensar diferente, um modo de ser e de viver com foco em resolver conflitos de uma forma mais pacífica. Uhum. Então, dentro da escola, seja com a equipe ou com as famílias, é pensar nessa questão dos conflitos. Então, é a gente construir uma mensagem livre de julgamentos, de rótulos, de avaliações. Então, é um método, tá? Se você começar a ler o livro, depois tem muito material, assim, seria uma live inteira para falar sobre a comunicação não violenta. Mas eu quero deixar 2 pontos principais da comunicação não violenta para Uhum. você anotar e tentar praticar dentro da comunicação da sua escola. O primeiro é honestidade. Honestidade porque eu me expresso
expresso a minha necessidade, o que é importante para mim. Então, é uma comunicação de via dupla, tá? Não é só você falar, envolve as duas pessoas. Então, a honestidade, representando aí o que é importante para mim, e a empatia, que é a capacidade de você escutar o outro e enxergar a necessidade do outro. Então, aqui, quando uma família te traz uma mensagem, você conseguir pensar por trás dessa mensagem, o que essa pessoa está querendo me dizer? Qual é a necessidade dessa pessoa? Muitas vezes é uma crítica, inclusive. Os comunicados que eu trabalhei hoje, olha, só crítica de família para resolver. Então, a gente tem o desafio de pensar, por que essa família traz essa crítica? Essa crítica quer me dizer alguma coisa. Essa crítica quer me mostrar uma necessidade. E eu vou identificando essa necessidade, eu consigo responder melhor, percebe? Então, Sim. ao invés de você pegar a crítica e responder com o seu fígado, né? Que a gente fala, responder bem lá no fígado. E se você entender o que essa pessoa, qual é a necessidade dela, o que ela quer te dizer, que angústia, ou que insegurança, ou será que ela está desanimada, ela está desgostosa com todo o processo? Então, a gente mergulha nessas necessidades, então a gente consegue falar, puxa, vem aqui me dar um abraço. Eu acho que essa pessoa precisa mais de um abraço do que qualquer outra coisa. Então, exercitar essa questão das necessidades é muito importante. Eu digo que eu fico assim o tempo inteiro, até na vida pessoal, e fico assim, puxa, o que será que o meu marido, qual é a necessidade dele? Qual é a necessidade do meu filho? Qual é a necessidade? Eu tô uma vitrola quebrada, praticamente, pensando né, nesse ponto específico. A gente traz, sei lá, o pessoal mandou CNV e a girafa, né? Nossa, então, eu ia falar isso, foi o Alain, né? Ele mandou aqui, ó, CNV e girafa, né? Que eu acredito que é comunicação não violenta. Eu não entendi essa relação. Então, o símbolo da comunicação não violenta é a girafa, né? Porque a girafa é o mamífero com o maior coração do mundo. Então, a comunicação não violenta nos convida a ter relações a partir do coração, realmente. Por isso que é a girafa. E a girafa também tem orelhas assim, né? Orelhas grandes. Por quê? Para ouvir. Então, a comunicação não violenta nos faz um convite para ouvir antes de sair disparando as nossas informações e pensamentos. Então, se a gente for linkar, é um ponto de partida muito interessante para resolver conversas, para resolver conflitos dentro da escola e também para pensar nessa escrita. Eu preciso fazer uma resposta, eu preciso mandar um comunicado ou um bilhete. Qual é a necessidade? O seu ponto de partida vai ser sempre qual é a necessidade dessa pessoa, mas sem desconsiderar a sua própria necessidade. Isso que é incrível também. Então, você não pensa só no outro. Você consegue pensar em si também. Então, eu tenho uma necessidade e o outro tem uma necessidade. E a partir dessas necessidades, a gente chega num consenso, a gente chega num equilíbrio, tá? Legal. Queria aqui falar, a Alain mandou muito bem agora, eu não sabia desse lance da girafa, né? E queria dar um oi aqui para a Renata Dias, está em todas as lives, a Renata, já reconheço o perfil dela aqui, muito legal. E a Marilei Luz, ela falou assim, a minha filha está com minha neta em casa e a escola não está atendendo muito bem as dúvidas dos pais. O que você orienta para as escolas infantis? Eu não sei se você consegue, de fato, segmentar dessa forma. E aí, já vou emendar aqui, então, que mensagem que você acredita que a gente precisa dar nesse momento, tanto para a escola que começou agora, né, ou para uma escola que já está se comunicando bem desde março? Então, vamos lá. Eu digo que o meu universo é educação infantil, tá? Então, vou tomar cuidado com as palavras para ser assertiva e não agir no fígado, porque eu acho que a educação infantil é a que mais está sofrendo com tudo isso, no meu ponto de vista, tá? Mas você pode falar assim, tá, aí você está vendo só a sua necessidade.
é meu papel também, não é mesmo? Ver a minha necessidade. Eu acho que a educação infantil, ela foi muito impactada e essa falta de comunicação, ela tem nos afastado muito da escola, tá? Então, assim, das escolas que eu trabalho e que não é a escola do meu filho, então eu tenho os dois exemplos, né? A escola do meu filho ficou totalmente focada em oferecer ferramentas. Só que ferramentas para uma criança de 5 anos não faz o menor sentido, tá? Sim. Esse é o ponto de vista das famílias, pelo menos, né? Das que eu conheço. Então, em que momento eu fui realmente tocada pela escola do meu filho? De março para cá. Na semana passada, eu recebi o material da escola e tinha um bilhete. A hora que eu abri, era uma oração da professora para minha família. Aquilo me conectou de um jeito que eu segurei o choro, assim, de uma forma que foi muito impactante, né? Então, o que as escolas de educação infantil precisam nesse momento é buscar a conexão. Não tem outra forma de se conectar com uma família da educação infantil a não ser pela conexão. O que eu tenho feito, né? Pensando aí em quem mandou que a escola também não está fazendo. Eu tenho pedido isso para a escola. Isso tem a ver com a comunicação não violenta também, tá bom? A capacidade de a gente fazer pedidos claros. Eu não posso ficar dentro de casa dizendo que a minha escola não se relaciona comigo, sendo que eu não disse para ela que isso é importante para mim. Então, uma das minhas ações enquanto família foi, eu mandei para a escola, eu peço a vocês mais presença, mais conexão e mais empatia, tá? Então, se você é uma escola de educação infantil ou independente do ciclo, voltando à pergunta do Léo, para mim, a frase do momento de como tem que ser a comunicação é: estou por perto. Quando eu abri a oração, aquela professora me trouxe uma mensagem. Essa mensagem foi: eu estou aqui nesse momento com vocês. E isso é muito importante e é muito simples de se fazer, tá? Então, as escolas que eu trabalho, eu tenho incentivado muito ações, pequenas ações como essa. Pode ser uma carta, pode ser um bilhete, pode ser uma revista, pode ser uma live. Então, assim, os canais de comunicação são variados. Você pode desde criar uma revista até enviar um bilhete, né? Mas o principal é todo esse conteúdo que a gente conversou antes. Que você consiga demonstrar suas intenções e escolha um canal para fazer isso. De forma que a pessoa que a pessoa receba e fale: puxa, a escola está aqui, a escola está presente, né? Eu acho que a gente tem um sentimento muito forte agora que a gente precisa trabalhar na comunicação, que é assim: ei, escola, você se importa comigo? Você se importa com a minha família? Você me vê? Você me enxerga? Então, eu acho que as famílias, elas sentem falta de conexão, principalmente educação infantil, mas acredito que Fundamental 1 também muito forte, Fundamental 2 e médio talvez menos, mas não menos importante, né? Então, é a escola pensar em ações e não fazer ação por ação. Pensar em ações com esse ponto de vista. Eu estou por perto de você nesse momento. Quando tudo passar, a gente vai continuar juntos. Olha, eu até anotei essa parte que você falou sobre perguntar, deixar-se perceber, né, da escola. Você me ouve, você me enxerga, você se preocupa com a minha família. Isso é muito legal e muito impactante. Até anotei aqui como um benchmark muito, muito legal. Bom, também quem eu gosto muito, né, como eu que falo bastante sobre marketing educacional, eu falo bastante de pesquisa, né, as pessoas falam: poxa, a gente está fazendo um monte de coisa, a escola está fazendo um monte de coisa, né, e eu falo: mas será que vocês estão perguntando para as famílias se tá legal isso que vocês estão fazendo? Tá bom? Né? Onde vocês precisam melhorar, né? Porque dar aulas online hoje não é um diferencial porque todo mundo está fazendo, né? Então você precisa pensar do ponto de vista
do marketing na pesquisa. E da comunicação, vale também a gente fazer pesquisa? Sim, eu acho totalmente válido, inclusive colocando a comunicação como um ponto para ser avaliado, tá? Hum, Então, eu tenho escola que colocou a comunicação para ser avaliada. Então, do mesmo jeito que você tem ferramenta, o ensino está funcionando, a nossa comunicação, ela te atinge, ela fala com você, e aí a gente consegue ter. E quando eu falei que eu ia falar da Paola, é porque eu fiz um post falando uhum. sobre pesquisa. E ela, para quem quiser depois, vai lá na página, não sei como a gente pode colocar isso aí, mas ela tem experiências aí sobre pesquisa, que realmente precisa ser feito. Nas escolas que ela compartilhou comigo, a pesquisa foi feita até antes. Então, você começa o ensino à distância sabendo se essa pessoa tem computador ou não, por exemplo. Ou se o Sim. computador, ou se o computador da casa vai ser usado para quem vai trabalhar home office, né? Então, eu achei que o começo de tudo, é claro, foi tudo muito novo para todo mundo. Então, vamos colocar tudo no ar. Essa foi, acho que, o primeiro momento, né? Vamos colocar tudo no ar e vamos comunicar à família disso. Então, os textos que eu tinha para fazer eram basicamente com esse conteúdo. Vamos botar para rodar. Agora, eu acho que é hora de assentar um pouco Uhum. tudo que foi feito e reavaliar. Não dá pra gente, a gente tá sem. Ontem eu assisti uma live do secretário de Educação do Estado de São Paulo e ele foi claro que assim, a gente não tem um prazo para as escolas voltarem. Então, sem um prazo para voltar e a gente continuar fazendo do mesmo jeito, sem saber se deu certo ou não, Uhum. ou né, deu certo para quem, como você perguntou, deu certo para você mesmo? Então, o que é importante a gente saber é se a nossa comunicação realmente está assertiva, está tocando as outras pessoas, se os sistemas estão funcionando, se tem algo que a gente possa pegar para mudar, para mostrar melhoria, para realmente fazer funcionar. Então, assim, pesquisa de opinião, eu acho que é uma estratégia que precisa ser adotada como parte da comunicação da escola. Não tem jeito, né? Principalmente nesse momento. Então, se você tá, né, se você pegou para você o nossa, eu quero estar mais perto. Se você é Uhum. professor, se você é professor dentro da sua atuação, se você é gestor dentro da sua atuação, em cada atuação a mensagem para mim é a mesma. Esteja por perto. E para você conseguir fazer isso melhor, a pesquisa pode ajudar. Muito bom. Eu sou um cara apaixonado por pesquisa. Quando eu começo a falar sobre pesquisa, dura um grande tempo. A gente vai debatendo, vai vindo assunto que não acaba mais, né? Que a gente entende que a gente pode ter diversas ações, mas se a gente não tem uma base de dados com resultados para trabalhar, né, a gente não consegue tomar as devidas ações. E aí esse professor que fala que legal, eu vou começar a escrever, gostei da live, gostei da Thaís, vou começar a escrever. Você tem alguma dica para esse professor, para essa professora, para que o texto possa fluir? Vamos lá, então, né? Tô até olhando o tempo, gente. Passa muito rápido, não Ainda dá. tem, ainda tem 15 minutos, vamos ficar tranquilo. Então, vai dar tempo, vai dar Vamos, eu tempo. estou fazendo as perguntas já aqui mesmo, não precisa separar um tempo, vamos embora. Tá bom. Como que a gente faz para esse texto fluir, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, quando eu falo isso no workshop para professores, eles ficam assim, mas é só isso? Né? Com uma cara desconfiados. Mas Uhum, acredite em mim, o caminho é esse. Seja simples, tá? Seja simples. Eu recebi, dos 50 comunicados que eu recebi, que eu falei, é muito material que eu escrevo todos os dias. O que eu uhum, percebo? Que as pessoas se enrolam no texto porque elas querem enriquecer demais, parecer um negócio bonito, é, profissional, né, que a gente fala, utilizar termos diferentes, isso atrapalha tudo. Então eu pego um texto desse, na verdade eu só vou cortando as palavras, o texto ficou simples, tchau. Ele vai cumprir a função dele de falar com a outra pessoa. Então, se você não tem toda essa habilidade, de novo, gente, em tudo que vocês fazem, se você é professor dentro da sua atuação e assim por diante. Então, se você for simples, você vê que facilita você passar a sua mensagem. Então, você pode utilizar frases mais curtas e expor a sua ideia
com simplicidade, sem inventar moda, sem encher linguiça, sem utilizar termos que as pessoas vão ter que ir para o dicionário procurar para ver o Sem que é. pedagogias, né? Sem pedagogias. Você sabe que tem escola que me contrata e fala assim, Thaís, a gente está te contratando porque a gente precisa tirar o pedagogês daqui de dentro. Então, é um termo que a própria escola sabe que é real. Sim, A gente sim. precisa quebrar esse pedagogês para tornar uma linguagem mais simples e acessível para quem for assistir. Tem uma autora que chama Ana Holanda, que eu admiro muito, ela trabalha com a escrita, e ela fala que as palavras podem aproximar ou criar quilômetros de distância das outras pessoas. Então, não adianta só ser bonito, sabe? Precisa ser palpável, precisa alcançar. Então, a dica prática é simplicidade. Você pode passar a sua mensagem sendo mais simples do que você imagina. Hoje eu vi um termo que eu até anotei aqui. Quer ver a palavra? Acho que era... a palavra... A escola foi dizer que estava consternada. Vocês sabem o que é consternado? Eu acho que eu não falei consternado esse ano ainda. Ou seja, é muito boa essa sua colocação, que é assim, não faz parte, né, da vida das pessoas. Significa estar triste, nada mais do que isso. Então, o que te toca mais? Eu falar que eu estou consternada ou eu falar que eu estou triste? Então, a Renata mandou o poder das palavras. Eu acredito totalmente no poder das palavras, tá? Então, além da simplicidade, a escolha das palavras faz muita diferença. Hoje, no texto que eu mexi de manhã, nessa emoção aí de quem fez a primeira versão antes de passar para mim, tinha caixa alta dentro da resposta do texto. Então, eu sei que podem vir críticas ou materiais difíceis de lidar, né? Mas não precisa escrever em caixa alta, tá bom? Assim, caixa alta, para quem não sabe, é letra maiúscula, né, Thaís? Isso. A letra maiúscula por completo, né? Então parece que tá gritando para você tá gritando a resposta para a pessoa. Sim. Então não tem necessidade disso. Apareceu uma outra palavra que era assim, a gente sempre agiu com boa fé. Quando você traz palavras desse tipo, você quer dizer para outra pessoa que você está em dúvida se a pessoa tem caráter ou não, por exemplo, né? Então, será que a gente não pode usar, ao invés de manter a boa-fé, a gente fortalecer a nossa confiança? Porque a confiança é uma palavra positiva, uma palavra que faz parte do nosso dia a dia e não é linkado a algo negativo, né? Então, essa questão das palavras é muito importante. A palavra tem o poder mesmo de alcançar o nosso coração e transformar e fazer a gente se conectar. Muito bom. Olha só, agora eu queria abrir esse espaço, né? A gente foi respondendo as perguntas, para a gente fazer um encerramento, né? Queria agradecer todo mundo que veio aqui, que participou, as pessoas que sempre estão aqui com a gente nas lives. Muito legal ter vocês por aqui. Agradecer você, Thaís, por ter vindo bater um papo com a gente, dedicou esse tempo, né, para bater um papo com nossos professores, os educadores que seguem a gente aqui no Instagram. E aí que você falasse um pouquinho do seu workshop, do trabalho que você faz, falar do seu Instagram para as pessoas seguirem. Eu vou aqui do meu perfil pessoal, que é muito difícil, que é Siga o Léo no Insta, que aí já eles podem te seguir aqui, que é comunicação para a escola, né, seu Instagram. Então, para quem quer seguir, vocês estão convidados a continuar essa reflexão. Na verdade, eu tenho trazido um pouco desse tema dentro da página @comunicação para a escola, que é comunicacão para a escola. Legal, então, acabei de mandar aí. Isso, boa, obrigada. Renata, obrigada, Renata, que a nossa voz está transmitindo tranquilidade. Que bom que vocês gostaram. Então, lá eu tenho compartilhado, eu falo assim, o meu Instagram é a minha página de testes, entendeu? É onde eu me coloco totalmente para
testar e colocar e compartilhar o que acontece um pouco aí nesse dia a dia de comunicação para a escola. Então eu vou mudando aos poucos. Tem um tempinho que eu coloquei, toda segunda-feira eu coloco uma palavra. Nessa reflexão aí de o poder das palavras, toda segunda-feira eu lanço uma palavra para a gente refletir junto sobre o poder da palavra, tá? Legal. Então, eu lanço uma palavra para vocês, vocês lançam uma palavra para mim. No Stories a gente tem continuado. Algo que a gente fica nitidamente, a gente percebe que a palavra, ela realmente traz essa aproximação, essa proximidade. Algumas inspirações lá. E tem também workshop de comunicação assertiva específica no relatório pedagógico, tá? Então, eu trabalho a escrita com os professores. Basicamente, agora a gente não sei quando vai ter uma versão aí ao vivo, né? Presencial. Tô lendo aqui. Presencial. Mas, enfim, a ideia é continuar compartilhando mesmo. Show de bola. Muito obrigado. Então, gente, de novo, eu queria agradecer vocês. Queria agradecer de novo a Thaís, muito legal. Essa live fica 24 horas no nosso Instagram e depois vai para o YouTube. Pode ir lá mandar o link dessa live para todo mundo da sua escola, que vai ser muito legal. As pessoas conversarem um pouquinho sobre comunicação assertiva. É uma palavra que não fazia parte do meu vocabulário e agora fará. Né? Obrigado, Thaís. E é isso. Posso só então finalizar com um agradecimento? Lógico, fica à vontade. Um agradecimento aí a todos os educadores profissionais que trabalham com escola. Primeiro, eu quero dizer que eu admiro vocês, eu amo trabalhar com vocês. Falar de comunicação para a escola, eu acho que é pensar numa escola diferente, pensar numa escola mais humana. Então, quando a gente fala em humanização, não dá para não passar pela comunicação. Então, eu me sinto muito privilegiada de trabalhar com educação e compartilhar esse conhecimento, que vocês levem para a escola de vocês um ponto de vista que considera que toda escrita, toda fala, toda comunicação, ela pode acontecer de uma forma mais afetiva e próxima. Muito bom. Então, Thaís, muitíssimo obrigado. A gente vai se falando. Então, um beijo e tchau para todo mundo que está por aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.